Você sabe o que Jesus fazia em certos momentos da sua vida? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Eu tenho plena certeza que esse vídeo vai falar muito ao seu coração. Eu sou o pastor Leandro Gomes, para mim é uma alegria tê-lo aqui no meu canal. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, compartilhe, comente e curta esse vídeo. Tenho plena certeza que esse vídeo vai falar muito ao seu coração, essa passagem que eu vou ler da palavra de Deus, que tenho certeza que vai impactar a sua vida. Bom, vamos lá. Lucas capítulo de número 5, no versículo 16, diz o seguinte: Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. E eu quero falar com você sobre solitude, a importância de termos tempo com Deus sozinhos. O que é solitude? Solitude é um tempo de meditação, é um tempo onde Deus se revela para você de maneira individual. Solitude não é solidão, solitude é tempo a sós com Deus, para que Deus ministre muitas coisas sobre a sua vida. Além disso, é por meio da solitude que muitas vezes nós descobrimos em nós muitas coisas e entendemos que precisamos desse tempo sozinhos para entendermos processos que muitas vezes estamos passando. Eu quero te dizer que talvez você tenha passado por tantas e tantas coisas e está na correria do dia a dia, a ponto de não ter tempo nem mesmo para você. E ao retirar de você essa oportunidade de ter um tempo a sós com Deus e um tempo a sós com você mesmo, você perde a oportunidade de parar, refletir e agir de maneira assertiva nas decisões que você precisa tomar na sua vida. Então, de tempos em tempos, por mais que havia multidão, por mais que haviam os discípulos, por mais que Jesus tinha que viajar e passar por tantas e tantas cidades e em tantos lugares, pessoas e mais pessoas querendo ser curadas, por mais que tinham pessoas e mais pessoas querendo ter contato com ele, Jesus, em certo tempo do seu ministério, ele parava de tempos em tempos e tinha um tempo sozinho. Sozinho com Deus, sozinho consigo mesmo, sozinho para planejar, sozinho para desfrutar da sua presença e também da presença do Pai. Quero dizer que às vezes nós temos medo de ficarmos sozinho conosco, porque nós temos medo de enfrentar os nossos próprios medos, medo de ter que se encarar, ter que entender os seus próprios fracassos e se preparar para suas próprias vitórias. Nós, às vezes, não queremos parar para refletir, porque ao parar e refletir, nós vamos ter que tomar decisões que muitas vezes vão impactar não só a nossa vida, mas também a vida de outros. Por isso que a solitude é tão importante. Quando você está sozinho consigo mesmo e sozinho com Deus, é um momento que você tira para você mesmo ouvir o que Deus tem a falar com você por meio da oração. E também tira para meditar na palavra de Deus e aprender a ter mais tempo a sós com Ele. Veja bem, o que é meditar? Meditar não é cruzar as pernas, cruzar as mãos e ficar pensando no nada. Meditar é tirar um tempo para ruminar a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. É ler um versículo sem pressa, é refletir sobre aquele versículo, é aprender o que aquele versículo quer falar com você. Nós, muitas vezes, na leitura da palavra, somos extremamente rápidos e muitas vezes não percebemos os tesouros escondidos dentro da própria palavra. Por isso, meditar de dia e de noite significa pensar, refletir, analisar o quanto que aquela palavra faz sentido para nós. Talvez hoje
você precise não de uma correria de um evento, não de um tempo de barulho, mas você precisa mesmo é de um tempo sozinho. Talvez 30 minutos sozinho. Você com você mesmo e você com Deus seja o suficiente para que o Senhor mostre para você as decisões corretas que você precisa tomar. Tomar decisão em ambientes que são extremamente desafiadores, sem ter esse tempo de solitude, é tomar decisões erradas. Por isso você precisa urgentemente ouvir o que Deus tem para você. E isso você faz em momentos de solitude. Como eu disse, Jesus retirava-se para lugares solitários, lugares aonde ele não teria ninguém para falar, a não ser o próprio Pai. E eu e você precisamos desse lugar. Por isso, nesse dia, tire 30 minutos para um tempo de solitude. Nesse lugar, leve a sua Bíblia. Tire um tempo para a leitura da palavra em textos específicos, aonde você vai entender o que Deus deseja falar com você. Tire um tempo para uma boa leitura de um livro. Tire um tempo para que você possa refletir sobre as ações que você precisa tomar. Não seja rápido. Procure um ambiente seguro, um ambiente de silêncio, um ambiente onde Deus pode ministrar ao seu coração. Assim como Jesus, que se retirava para lugares solitários e orava para que Deus pudesse falar com ele e mostrar as decisões e os planejamentos que ele deveria tomar. Eu e você precisamos muitas vezes desse lugar sozinho, para que nós possamos refletir sobre o caminho que a nossa vida está seguindo. Talvez você está errando o percurso, mudando trajetos, sem sequer parar para ouvir se é isso mesmo que Deus deseja. É Deus que deseja que você saia do seu emprego? É Deus que deseja que você abandone alguém que está andando do seu lado? É Deus que deseja que você tome decisões de deixar um ministério ou deixar uma pessoa que está precisando da sua ajuda? Ou você está tomando essa decisão simplesmente por emoções, simplesmente porque você não parou para ouvir o que Deus deseja falar com você? Por isso, se você precisa de um tempo de solitude, você precisa parar. Não existe forma mais prazerosa de ouvir a Deus do que um contato pessoal com Ele, um relacionamento próximo a Ele. Por isso, nesse dia, pare, reflita, tenha pelo menos 30 minutos de solitude, aonde você não só vai desfrutar da presença de Deus, mas da sua própria presença, aonde você vai refletir sobre os seus erros e sobre os seus acertos, vai refletir sobre o planejamento que você precisa ter para mudar algumas coisas na sua vida. Aprenda, a solitude não é solidão, a solitude é um lugar de paz, meditação e reflexão para tomadas de decisões mais assertivas, planejamentos mais robustos e corretos para um tempo novo na sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, comente aqui embaixo se você tem um tempo de solitude ou se você está precisando de um. Curta, compartilhe com aquele seu amigo que está acelerado demais e precisa parar para refletir um pouco mais sobre a vida. Deus te abençoe, siga firme nos caminhos do Senhor, esteja sempre aqui no canal, curtindo, comentando e celebrando a vida conosco. Fique na paz.